Isso aqui, na real, é uma notícia que a gente tinha falado um dia aí, e por um acaso eu, eu me deparei com uma atualização, acho, dessa notícia. Lembra? Lembra que a gente tava falando daquele grupo que ficava furando pneu de carro? Mandaram essa notícia agora, né? Inglesa misteriosa fura pneus de mais de 100 carros em protesto contra a poluição automotiva. Caralho, gente. Sem zera. 100 carros limpo. Mano, agora sim. Todos os pinguins e ursos polares estão aplaudindo. Sem limpo, cara. Sem limpaço. 100 pneus no lixo, gerando mais lixo, né? Provavelmente 100 pessoas que não conseguiram trabalhar por conta disso também, né? Então, assim, gente, eu tô tirando sarro porque... Vamos falar sério agora, né? As ações desses caras no ano de 2006 fez caírem as vendas da SUV na Suécia, olha só. Tem uma coisa aqui. No centro do capitalismo, nos países imperialistas, o comunismo é muito pouco difundido. O controle ideológico sobre as ideias da esquerda radical, principalmente as ideias que eram oriundas do socialismo real, foi muito intenso durante a Guerra Fria. E isso repercute até hoje. Só que a questão é, as pessoas se revoltam com o capitalismo, nem sempre sabem que estão se revoltando contra o capitalismo, às vezes acham que estão se revoltando contra alguma força maior, alguma coisa que as pessoas não chamam de capitalismo, e não conseguem ver solução. Não conseguem ver solução. E aí tentam buscar soluções que são falsas. Por exemplo, ação direta. Gente, nem se juntar todo mundo e ficar furando pneu de carro vai resolver alguma coisa. O problema é a estrutura. É realismo capitalista total. Só que isso no centro do capitalismo é mais forte ainda. Europeu acha que política se faz com ação direta, exato. Política se faz com protesto, se acorrentando a árvore, deitando na frente de retroescavadeira, sabe? E a questão é, a gente tem que destruir a estrutura. E isso é uma das coisas que demonstra como esse controle ideológico é pesado lá. É muito raro a gente ver marxistas-leninistas no centro do capitalismo. Nos Estados Unidos é um movimento bem fraquinho, na Europa como um todo é um movimento bem fraquinho, sabe? A gente vê isso crescendo na periferia. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês que o Léo Pericles me falou. Gente, tudo que foi tentado fora do socialismo não deu certo. A medida mais transformadora no que diz respeito ao que essa pessoa tá se revoltando contra foi o socialismo real, o socialismo científico. Fora do socialismo, nossas conquistas foram muito pequenas. Só que essas pessoas não conseguem sequer almejar o socialismo porque acham que é algo obsoleto, acham que é algo utópico, acham que é algo, digamos assim, até maléfico, às vezes. E aí, a energia dessa revolta vai para ações diretas, que fazem, no máximo, com que a pessoa deite no travesseiro e se sinta bem consigo própria, mas que não faz nada contra a estrutura. Isso aqui é, exatamente, isso é ludismo, gente. Eu já falei dessa história antes. O primeiro movimento contra a industrialização, que surgiu na Inglaterra, foi o ludismo. Os ludistas eram trabalhadores, operários e operárias que quebravam as máquinas. E assim, eu não preciso dizer pra vocês que o ludismo não tinha efeito. Porque o problema não é a máquina, o problema é a estrutura. Só que como o capitalismo é uma síntese, você não consegue apontar pro trabalhador e falar, o capitalismo tá ali, vamos atacar ele ali. Só que você consegue falar, a máquina aqui, desde que a máquina chegou, seu salário tá caindo, sabe? Desde que a máquina chegou, você tá tendo que trabalhar mais. Desde que a máquina chegou, você ficou pobre. Entende? O que torna o Bolsonaro fascista, eu não vou entrar nesse mérito que eu já falei muito, eu tenho medo de ser repetitivo. Mas se você ver meu vídeo sobre integralismo e ver a minha definição de fascismo, você vai entender o porquê que o Bolsonaro se encaixa. Não vou nem precisar explicar, sabe? Só de você ver a definição de fascismo, você já vai entender o porquê. Ludismo, porque ludismo é por conta de um personagem chamado Ned Ludd. Deixa eu ver se eu acho uma foto dele aqui. Aqui, o Ned Ludd. Que era um personagem fictício, né? O arquétipo do operário pobre. Então, o Ned Ludd deu origem ao nome ludismo. Uma mulher de 62 anos que mantém o anonimato vem causando terror nas ruas de Londres, no Reino Unido, por furar centenas de pneus de carros modelo SUV em nome de um protesto climático. Segundo informações da Sky News, a mulher faz parte de um movimento chamado The Tire Extinguisher, os extintores de pneus, contrários a SUVs, sob a alegação de que esse tipo de automóveis são um desastre ecológico por consumir mais combustíveis fósseis e emitir mais poluentes que os outros veículos.
Beleza, bicho. A sua ação direta tem um impacto muito reduzido. Isso aqui, novamente, isso aqui é uma revolta que não encontra direção. É uma revolta que acaba sendo canalizada pro que é palpável. A SUV emite poluente, vamos destruir a SUV. Só que aí, essas pessoas não enxergam que nós temos um sistema, uma estrutura que é baseado no transporte individual, que estimula a venda de carros, que não investe em transporte público, que é a saída. É a saída. Carro elétrico não é a saída. Patinete elétrico não é a saída. Tá? E aí, enquanto a gente não lutar para trocar essa estrutura por uma que priorize transporte público e limpo, a gente vai continuar furando pneu. E é isso. A gente, né? Tô falando como humanidade, digamos assim. Então é isso. A isso a gente dá o nome de ação direta. E os marxistas-leninistas sempre foram muito contra a ação direta, tá? Porque a ação direta não tem impacto e muitas vezes acaba gerando prisões. Prisões por terrorismo. E aí a gente acaba perdendo quadros a troco de absolutamente nada. Então é isso que a Bebel falou aí no chat. Não existe solução para a crise climática fora do socialismo. Não existe. Dentro do capitalismo a gente está fadado à nossa extinção como espécie. Pelas nossas próprias mãos. Eu não vejo nenhuma justificativa para os SUVs. A poluição que eles causam afetam todos, inclusive eu, afirma a mulher. Sabe qual que é a justificativa? Fetiche da mercadoria. Simples assim, sabe? Porque se é estimulado através de uma máquina de propaganda que ter carro faz parte da vida humana, as pessoas crescem, né? Nascem, crescem, tem carros e casas, né? Carro e casa. Todo mundo tem carro e casa, né? E aí ter um carro fodão faz parte do seu status, faz parte do que você tem que ser, etc, etc, sabe? E não é só que europeu adora ação individual. Europeu não consegue enxergar nada fora de ações individuais, porque o controle ideológico que se teve sobre as populações na época do macartismo e na época da Guerra Fria foi muito intenso. Tem algo de muito errado nesse. O capitalismo falhou, falha e falhará, falhou, falha e falhará, falhou, falha e falhará, falhou, falha e falhará.